pessoal, eu sou a Biana Oliveira, estarei com vocês aqui no Conexão Educativa pela TV Alegria todas as quintas-feiras, 19 horas, para falarmos sobre educação, entretenimento, relacionamento socioemocional, comunidade escolar, entre outros. Eu sou especialista em psicopedagogia, alfabetização e letramento. O Conexão Educativa é um espaço para falarmos sobre o universo da educação, discutir temas, acontecimentos, situações que nos levem à reflexão para sempre estarmos evoluindo, como a educação é uma constante evolução. Para isso, receberemos especialistas, profissionais da educação, da saúde e até mesmo membros da comunidade escolar. Então eu convido você a participar conosco, mandando sugestões, dúvidas ou até mesmo sugerindo temas para serem abordados aqui no programa, através do telefone que está na sua tela. E se você me vê pela primeira vez, não se esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria na sua loja de aplicativos de qualquer dispositivo com internet. Para a nossa entrevista de hoje, receberemos o escritor e cartunista Christian Queiroz. O autor nasceu em Goiânia, dia 23 de janeiro de 1973. Na sua infância, ganhava muitas revistas, gibis e livros de amigos de sua mãe. E com isso, ele tinha o hábito de recortar as imagens, colar em folhas em branco para contar histórias para sua família à noite, onde aos 5 anos de idade resolveu criar suas próprias histórias com seu próprio personagem, o Cabeça Oca. Ele surgiu enquanto se desenhava em frente ao espelho. Sua mãe passava no corredor, o chamou de Cabeça Oca por estar se desenhando em frente ao espelho. E por nunca ter ouvido esse termo, achou muito engraçado e batizou o desenho que estava fazendo com esse nome. Desde então, não parou mais de desenhar e criar histórias. Fazia gibis e levava para a escola, vendendo na saída das aulas para os seus amigos e professores. Seja bem-vindo, Christian, à Conexão Educativa. Obrigado, fico muito feliz pelo convite. É sempre uma alegria conversar sobre o meu trabalho, sobre a minha produção e sobre as novidades que a gente tem trazido para as crianças de todo o Brasil. Estou muito feliz aqui pelo convite de vocês e espero que a gente tenha um momento aqui bem agradável, onde eu prometo responder todas as curiosidades que venham a surgir a respeito da minha criação e do meu trabalho. Ai, eu fico muito honrada, né? Sou sua fã e agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. E do Cabeça Oca também está aqui, né? Nos dando a sua presença aqui, nos alegrando nesse dia. Christian, conta pra gente, foi isso mesmo que aconteceu? Foi dessa forma que nasceu o personagem Cabeça Oca? Conta pra gente, assim, o que inspirou, né, a se tornar um autor de literatura infantil com esse personagem? Então, a história é bem essa mesmo, né? Quando eu comecei a escrever histórias, eu ainda não tinha criado o Cabeça Oca, eu tinha o hábito de contar histórias em casa. Então, eu reunia a família e ia sempre contar uma história que vinha na minha cabeça. E aí o que eu fazia? Eu recortava as figuras dos livros, das revistas e colava em folhas para, através daquela colagem, à noite, quando estava todo mundo reunido, eu poder contar a história que eu tinha tido, tinha vindo na minha cabeça. Eu fui fazendo isso durante um bom tempo. E além das revistas, dos livros, dos gibis, aos montes que eu ganhava, a minha mãe, ela todos os dias antes de dormir, ela contava pra gente uma história. Então ela apagava a luz e aí criava aquele clima, né? E aí ela ia contar uma historinha para eu dormir enquanto ela contava, mas eu não dormia enquanto ela contava. Eu esperava acabar para poder dormir. Então, aquilo me encantava demais. E ela tinha uma amiga que contava, ia às vezes lá em casa, levava livros
e contava histórias para mim, e aquilo sempre me encantou muito. Até que chegou um momento em que eu tive uma ideia de contar as histórias que eu tinha inspiração. Eu tive a inspiração de contar com um personagem que fosse meu, porque eu contava com um personagem dos outros. Eu contava histórias do Pato Donald, do Tio Patinhas, da Turma da Mônica. Então, eu estava ali sempre contando histórias de outros. E aí chegou um momento em que eu falei, não, eu vou ali no auge da minha, né, dos meus 5 anos de idade. Imagina. Assim, não quero mais, cansei. Agora eu vou escrever, eu vou contar a história do meu personagem. Mas que personagem? Não tem personagem. Aí eu, me olhando no espelho, eu falei, eu vou me desenhar. Eu coloquei uma folha lá no espelho, colei a folha e comecei a me olhar. Eu falei, vou me desenhar, como será que eu sou? Deixa eu ver bem. Aí eu fiz uma cabeça redonda, o cabelinho partidinho de lado, um grande nariz, né, os olhinhos ali de jabuticaba, um sorrisão. E a minha mãe passou exatamente naquela hora e falou, mas você é um cabeça oca, né? Fica aí se desenhando em frente ao espelho. E eu nunca tinha ouvido esse nome. Foi a primeira vez que eu ouvi Cabeça Oca. Eu falei, eu vou batizar esse personagem com esse nome. Eu falei, mãe, a partir de hoje, esse personagem aqui se chama Cabeça Oca. Ele é o meu personagem. E eu vou escrever histórias do Cabeça Oca. Eu vou escrever revistas em quadrinhos do Cabeça Oca. Livros do Cabeça Oca. E quando eu crescer, eu vou ser muito famoso, porque eu vou publicar as minhas tirinhas em jornais, eu vou publicar os livros, os gibis, eu vou fazer um monte de coisa com Cabeça Oca. Eu nem sonhava outras coisas que viriam depois, né? Mas eu me propus ali a fazer isso. E ela riu, falou, tá bom, né? Eu acredito. Vamos fazer o seguinte, então. Você vai... eu vou te trazer... muito papel, muito lápis de cor, e assim aconteceu. E eu comecei a desenhar então as histórias inspirado nas coisas que me aconteciam. Acontecia algo comigo, e eu transformava numa historinha. Mas sempre assim, eu contava a história que estava acontecendo com Cabeça Oca. Não era comigo, era com Cabeça Oca. E aí, ali do meio para o final, entrava a minha imaginação e eu modificava o jeito da história, para a história ficar divertida, ficar engraçada. Por exemplo, a primeira historinha que eu criei, eu tinha, foi ali entre 5 e 6 anos, né? A minha mãe me mandou na farmácia, naquela época. A gente podia, né, sair na rua para comprar alguma coisa que a mãe pedia. E eu fui na farmácia para comprar um remédio para ela. No meio do caminho, uma abelha me picou. Quando a abelha me picou, eu saí gritando, desesperado na rua. E eu queria chegar em casa logo, gritando, socorro. Cheguei em casa, minha mãe foi cuidar de mim. Aí eu tive uma ideia. Foi a primeira historinha que eu inventei. Chamava A Corrida. Foi a capa do primeiro gibizinho do Cabeça Oca. Era um troféu na capa e o Cabeça Oca dentro do troféu, com a cara assim, de quem não está entendendo o que está acontecendo. E a história era justamente isso. A mãe do Cabeça Oca pede para ele na farmácia, ele vai, no meio do caminho, uma abelha pica o Cabeça Oca. E aí ele sai correndo desesperado, sem perceber, ele entra no meio de uma corrida. Estava tendo uma maratona com os maiores corredores do mundo nessa maratona. E ele correndo e gritando, desesperado, não percebeu, entrou no meio da corrida. E ele passou um corredor, passou outro, passou todo mundo e ganhou a corrida. Quando ele ganhou a corrida, estava ali a imprensa filmando, os repórteres, né, televisão ao vivo, helicóptero, e aquela coisa toda, e ele sem entender o que estava acontecendo. E aí o pessoal pegou ele no colo, levantou, jogou para cima e gritava, cabeça, cabeça. E ele se entendeu, né? Era a primeira vez que uma criança tinha ganhado a maratona. E aí pegaram o Cabeça Oca e colocaram dentro de um troféu.
e fizeram aquela festa toda, e ele num palco enorme, e cheio de ventilador atrás dele, e o ventilador era aqueles ventilador mais antigos, e era muito barulhento, ele ficava zzz, e ele ouvindo aquele barulho, ele achou que fosse as abelhas. As abelhas. Aí vem o prefeito da cidade com a medalha de ouro para entregar para o Cabeça Oca, subindo a escada, e o Cabeça Oca escuta aquela cena, não está entendendo nada, fala, abelhas. Ele pula do troféu, sai correndo, vai pisando na cabeça de todo mundo que estava ali assistindo a entrega da premiação, e vai embora, isso ao vivo, e o prefeito fica ali no último quadrinho, segurando, né, a medalha, sem entender. Falei, como assim? Né? Ele foi embora, ele com a medalha de ouro. Fim. Ali acabou a primeira historinha do Cabeça Oca. E você tinha 5, 6 anos. 5, 6 anos. Eu criei essa história. Que imaginação. Com 5 e 6 anos, toda essa ideia, né? Mas eu achei interessante uma fala sua, é que a sua mãe comprou papel, lápis de cor. Como foi importante esse apoio nessa fase, né, tão novinho, para que hoje você tivesse todo esse sucesso? Minha mãe foi muito importante nesse processo, muito. O apoio em casa é muito importante para que as coisas aconteçam, né? E o que acontece? Quando eu fiz essa história, minha mãe fez as cópias para mim. Ela ainda foi a sua editora, sua gráfica? Ela tirava as cópias, eu pintava a capa, porque eu fiz um exemplar e vendi esse primeiro exemplar. Eu fui para a porta da escola, cheguei lá, olha o gibi do Cabeça Oca, quem quer comprar? Quem quer comprar? Passou um menino, comprou o gibizinho de mim, e aí eu fui comemorar com os meus amigos, numa panificadora lá perto. Eu comprei uns biscoitinhos que eu gostava, que derretia na boca, e foi uma festa, né? E aí, quando eu voltei para casa, eu me dei conta, falei, nossa, eu vendi o meu número 1. O número 1. Eu não tenho mais. Aí eu falei, mamãe, e agora como é que faz? Eu fiquei sem o número 1, né? Eu falei assim, como que faz isso? Como é que o Maurício de Souza faz com a Mônica? Porque eu tinha passado nas bancas, tinha muita banca. Eu passei no caminho e vi aquele tanto. Cheguei numa banca, tinha 20 Mônicas, 20 Cebolinha, era Mônica e Cebolinha, né? E os da Disney. Então tinha 20 Mônica, 20 Cebolinha. Fui na outra, 20 Mônica, 20 Cebolinha. Falei, nossa. Vou ter que desenhar demais. Eu vou ter que desenhar só 2 bancas, tinha 40 revistas da Mônica. Então eu vou ter que desenhar uma por uma. Meu Deus, demorei um tantão para desenhar. Então acabou minha vida. Não tem mais tempo. Aí eu cheguei preocupado, mas como que o Maurício de Souza faz para fazer aquele tanto de gibi da Mônica? Como que ele dá conta? Porque ele manda para o Brasil inteiro, né? É grande o Brasil? É grande. Mas como é que ele manda para o Brasil inteiro? Aí ela falou, não, você tem que guardar aquele original e a gente tira as cópias. Aí ela começou a tirar as cópias para mim. Que legal. Aí ela reunia as amigas. Ela reunia as amigas na casa de alguém, e aí chegava eu com o gibi. Ali naquela conversa e tal, olha o gibi do Cabeça Oca. Aí eu que faço, e eu sempre me apresentava, né? Eu sou o Cristi, eu sou o autor do Cabeça Oca, pequenininho. Eu sou o autor do Cabeça Oca, esses são os meus gibis. E aí mostrava, né? E aí o pessoal ficava assim, gente, que gracinha, que bonitinho, vamos comprar. Aí todo mundo comprava, né? Então eu fui crescendo, fazendo os meus gibis, reproduzindo os meus gibis, para vender para as professoras, né? A professora é a minha maior compradora, minhas professoras. Professora, as amigas da minha mãe, os amigos de sala de aula, né? Então eu fazia uma média assim, de 10 cópias por mês. E fui crescendo assim. No começo, você usava as suas experiências. E
E hoje, como que você escolhe os temas? Vai fazer uma tirinha, ou um livro novo? O que você toma como base aqui para a escolha do tema específico? Olha, eu ainda sou movido muito à inspiração. Eu estou sempre anotando as inspirações que me vêm, né? Eu tenho o meu bloquinho, eu costumo falar para as pessoas que eu inventei um banco de ideias. Então eu coloco ali no banco de ideias as ideias que eu vou tendo para a hora que eu não tenho ideias, porque as ideias elas vêm e vão. Tem hora que você não tem ideia nenhuma. Aí eu vou lá e saco do meu banco de ideias uma inspiração que eu tive. É assim que funciona comigo. Às vezes eu também me inspiro em coisas que eu estou vivendo, que estão acontecendo comigo, como por exemplo, antes de vir para cá hoje cedo, eu estava fazendo uma tirinha do Cabeça Oca, onde o Cabeça Oca ele é feliz porque tinha chovido e ele se preparando para sair de casa. Falei, nossa, agora eu quero ver assim, a resposta da natureza, porque choveu, tudo mudou, tá tudo diferente. Na hora que ele abre a porta, aquele fogo entra pela porta Que é bem assim. e ele fica até preto de tanto fica queimado ali na hora com o fogo que vem do lado de fora da rua. Isso que choveu, né? Porque choveu, mas é o nosso Goiás assim, né? Então são essas coisas que me inspiram. O meu dia a dia, meu cotidiano, inspira muito meus filhos, né? Bacana. E quais foram os desafios, os maiores desafios que você teve para escrever para o público infantil? Olha, o grande desafio é que assim, eles crescem, né? Esse é um grande desafio. A gente começa a escrever e aí você ganha um baita de um fã e ele tá te acompanhando, não perde nada, de repente ele some. Ele some, meu Deus, que aconteceu alguma coisa? Aquela pessoa era tão fã, acompanhava tudo, não perdia nada. Aí de repente você encontra com um menino na rua e tá com barba. Ai, eu sou seu fã. Para mim o maior desafio meu, pessoalmente, é esse. É assim que a criança cresce. E crescem. E aí os novos que estão chegando, já chega com um aplicativo novo instalado, né? Exatamente. A gente deixa de gostar das coisas de criança mais cedo, ou não quer brincar, ou eu só quero celular, eu não gosto de conviver com outras pessoas. Então, assim, são sempre novos desafios, as crianças sempre mudam em alguns aspectos, mas em outros não. E eu costumo dizer assim, que o coração da criança, ele é o mesmo. Quando você fala ao coração de uma criança, eu tenho histórias que eu publiquei, são 35 anos publicando em jornais. Então tem história que eu publiquei há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, que a criança pega, ela lê e ela se diverte. E ela ri com aquilo, ela acha bom, ela se encanta, mesmo tanto tempo depois de ter sido publicado. Então, eu percebo isso, que o coração da criança ele não muda. Então, não é difícil você conversar com a criança, desde que o coração seja um coração de criança também. Então, é algo que eu tento manter sempre dentro de mim. Eu procuro cuidar muito para que o meu coração de criança ele continue protegido, guardado e se mantenha, para que eu consiga alcançar o coração das crianças também. Existe uma inocência dentro do meu coração que eu procuro preservar ao máximo, mantê-la distante das maldades e das coisas que existem, para que ele possa seguir conversando com as crianças, independente do tempo, da época, né? E a gente possa ter
essa conexão. Então, Cristo, eu tenho a sorte de ter uma criança dentro de mim. Então, o Cristo autor está sempre conversando com o Cristo cabeça oca. Cabeça oca. A gente tem sempre esse diálogo e eu acabo muitas vezes encontrando linguagens e temas que a gente possa conversar e se encontrar e se divertir. Que legal. A leitura ela é muito importante na formação, né, do indivíduo. Vamos dizer assim, de que fonte que você bebia, quais eram os autores, né, que influenciaram na sua escrita, ou lá no início, hoje, as suas referências da literatura infantil, o que você nos traz aí? Ai, tem tanta gente. Eu comecei lendo Maurício de Souza, né? Comecei lendo Turma da Mônica. E aí comecei a ler também Disney, comecei a me interessar mais por literatura e comecei a ler Ziraldo. Então, grande autor. Os nacionais assim, que me influenciaram bastante, né? Ziraldo, acabou que os autores que eu era fã demais, eu acabei me tornando amigo deles, né? O Ziraldo era um grande amigo. Maurício de Souza também, várias vezes a gente se encontrou e me convidou várias vezes para ir ao estúdio dele. Estive lá com ele muitas vezes, mas o Ziraldo, ele acabou virando meu, vamos dizer assim, meu consultor, meu mentor. Seu mentor, eu tinha dúvida em alguma coisa, ligava para o Ziraldo. Ziraldo, como é que faz isso? Como é que eu faço aqui? E é muito importante, né, a gente ter esse mentor, né? Sim. Ele era tão importante ao ponto assim de eu ia fechar um negócio com alguém ou com alguma coisa, eu ligava, Ziraldo, eu recebi uma proposta assim. O que você acha disso? Quanto você acha que eu cobro? Você acha que eu cobro tanto? Você acha que tá bom, tá pouco, tá muito? Aí o Ziraldo falava assim, olha, vê quanto que ele tem, vê quanto que ele tem para gastar nesse projeto. Ou então ele falava assim, olha, cobra tanto, vai que cola. Ele era muito bom nos conselhos dele. E era certeiro, porque sempre deu muito certo, né? E aí depois eu ligava contando para ele e a gente se divertia muito com essas coisas, né? Mas outras fontes que também me inspiraram muito são outros autores internacionais, o Charles Schulz, o criador do Snoopy. Sempre fui muito apaixonado no trabalho dele, né? O trabalho do Jim Davis, o autor do Garfield. Eu sempre fui muito fã de tiras, né? Na literatura, eu sempre gostei muito das obras de José de Alencar, Ariano Suassuna, autores que sempre assim me encantaram muito. E tem um outro autor também que eu tenho todos os livros dele e eu esqueci o nome. Esqueci o nome agora, não estou me recordando do nome dele, mas ele é autor do Pequeno Nicolau. E os literários dele são maravilhosos e são autores que me influenciaram bastante. Muito legal. O bate-papo está muito bom, mas agora a gente vai tomar uma aguinha e ir para um breve intervalo. Agora estamos de volta.